vamos lá pegar o project aqui. Agora a gente vai estruturar isso aqui para virar um material mais fácil de vocês acompanharem depois. Vamos abrir um novo Mind aqui. Vamos falar agora disso aqui aplicado a negócios, tá? Só para a gente listar aqui de novo. A gente vai falar do Project, primeira ferramenta, depois PWA, depois Planner, Lists, aí a gente vai falar do New Planner, que é a ferramenta New Planner, Project Online, que tem um gargalo imenso aqui na Microsoft, mas tudo bem. E depois, só de quebra de bônus, a gente vai falar do Loop. Beleza, vamos falar primeiro aqui do Project então, primeira ferramenta. Beleza, isso aqui é o Project. Aonde eu aplico esse cara aqui? Principalmente, vamos falar de Project aplicado a negócios. Vamos pegar as principais funcionalidades que ele tem. Primeiro, estrutura analítica de projetos. Você tem etapas. Você consegue estruturar isso aqui em fases. Então, quanto mais complexo o projeto, quanto maior o projeto, quanto mais faseado ele é, mais capacidade você tem. Quer ver um cara que você consegue aplicar isso aqui muito bem? Pensa numa coisa que dá problema na vida das pessoas. É o Project. Muito bom para a gente trabalhar com o quê? Principalmente projetos complexos e controle interno. Carlos, dá um exemplo. Implantação de RB. Construção de nova sede. Projeto de melhoria interna de uma indústria, por exemplo. Tudo isso aqui vai ser possível porque eu vou pegar um escritório de projetos dentro da minha empresa, vou sentar nesse escritório de projeto e vou falar, olha, você vai ficar o dia todo aqui. O que estava planejado para a fase de implantação? Eu tenho que identificar a equipe, tem que fazer isso, quem é o responsável? Gerente do produto. Marcar uma reunião com ele agora e ver como é que ele está atualizando. Reunião de atualização do projeto. Vamos lá, o que foi feito essa semana? Conseguimos bater essa necessidade. Venho aqui e coloco o status e consigo aprovar ou não. Atrasou. Estrutura de gestão de produto atrasou, vai demorar mais. Então vamos empurrar tudo para frente porque a gente vai ter um gargalo aqui. Então isso aqui é a principal capacidade dessa ferramenta. Estruturar em ERP, ter a capacidade de ver um Gantt fácil, colocar quantos campos você quiser e numa estrutura assim absurdamente grande de campo. E o pior, lá no final tem tipo outro. Você pode colocar, assim, diversas capacidades. Custo, hora, homem, custo, hora, recurso, tudo você pode colocar. Custo, hora, vai te dar uma visão muito clara de quê? Linha S. O que é a linha S? O avanço do projeto. Então, por exemplo, estou fazendo um projeto de implantação do RP. Avalia o quanto que eu já investi em implantação, horas, pagamentos, consultores, funcionários, versus aquilo que eu evoluí no projeto. Eu gosto muito da curva S nessa visão, investimento versus evolução. Mas é claro, eu tenho que ter um bom planejamento para isso. Nova sede, é construção civil. Investimento na nova sede em relação à evolução é o mais tranquilo, porque obra, quanto mais você investe, mais ela tem que evoluir. Exceto quando você está falando de uma casa de alto padrão, que na fase final você vai ter muito gasto com acabamento e vai ficar muito mais caro. Então, cenário. Projeto de melhoria contínua. Eu posso ver evolução do tempo em relação àquilo que eu esperava do projeto. Quantas horas o time interno já colocou nesse projeto de melhoria contínua e o quanto ele conseguiu evoluir. Mas a gestão tem que estar centralizada. Bom e velho PWA. O que ele é? Nada mais do que o Project. Você clica aqui e faz o seguinte. Pede para publicar ele no PWA no lugar de salvar na sua máquina. Quando você publica ele no PWA, para onde ele vai? Para esse cara aqui. Esse é o PWA. Basicamente, é aquela mesma estrutura do Project. Você consegue colocar sprint lá no Project também, tá? Esse aqui é só porque eu habilitei. E dependendo do seu tipo de licença, você consegue adicionar novos campos aqui e o tanto que você é gestor desse projeto. Planner. O Planner, gente, principalmente a função do Planner para mim, tá aqui, ó. O Planner é uma ferramenta simples. Como eu falei, se eu tiver que colocar 50 planners na minha empresa, eu não vou conseguir gerenciar ela. Então eu posso colocar uma ferramenta que ela me dá uma visão de etapas, e dentro dessas etapas, eu posso colocar cards com aquilo que eu tenho que fazer, com listas. Adicionar anexo do próprio time ou externo. Então, ele é uma ferramenta simples de gestão de projetos curtos, rápidos e que eu consigo gerenciar também de forma sintetizada. Porém, o Project aqui, projeto simples, ele também é online. Então, ele me permite uma gestão descentralizada. Aonde eu vou aplicar o Project? Projeto simples, que não tem muita demanda de controle, ou seja, eu não preciso ter 40 itens sendo controlados na mesma linha, que aí seria por lists. Projeto que eu estou fazendo uma gestão centralizada dentro do departamento,
que eu não tenho pessoas envolvidas em milhares de projetos ao mesmo tempo. Se a pessoa estiver envolvida em 20 projetos, pode ser um gestor de projetos, um analista de projetos, algo do tipo. Se ele tiver investido dentro de 20 projetos, ele não vai conseguir usar essa ferramenta, porque ele vai ter que abrir e fechar, abrir e fechar. Se o projeto tem várias fases, também é mais difícil. E aí a gente vem para o Lists. O Lists, eu vou dar, por exemplo, ali eu já dei uma opção para ele, lista de compra. Eu posso ter uma opção de trabalhar o Lists para gerenciar vagas, por exemplo, esse daqui de testes que eu tenho. Eu posso usar ele para gerenciar a lista de materiais, igual eu acabei de falar, de mesa de centro, de compra, tudo isso aqui. Eu posso usar ele para gerenciar etapas de projetos, de contratos, se o contrato evoluiu, se foi aprovado, se não foi. Então, toda aquela estrutura que o Project tem, do que o Planner tem, ele também tem. Só que aqui, quando você vai em todos os itens, ele é praticamente um Excel. Você pode pegar isso aqui, marcar várias linhas, copiar, tentar colar externo, colar do Excel aqui para dentro, que ele vai colar e vai tirar essa demanda. Então, ele tem uma estrutura muito fácil, mas, por exemplo, para colar aqui, eu tenho que vir aqui como um novo item. Eu teria que trazer do Excel para cá para colar, tá? Mas a gente consegue colar uma estrutura dessa aqui muito facilmente. Então, ele tem essa visão mais fácil aqui, que é praticamente o Excel, que eu consigo trabalhar, colocando quantas colunas eu quiser, o Excel já vem com milhares de colunas, eu dou um nome para ela. Aqui eu adiciono a coluna, dou um nome e falo o que ela é. Mais estruturado que o Excel, que eu já tenho a célula aí, eu uso o que eu quiser nela. Aqui primeiro eu falo o que eu quero da célula, dou um nome, ou seja, um cabeçalho para essa célula, e a partir daí eu posso gerenciar ela, tá? Então ele segue aquela estrutura de banco de dados. Então ele tem isso, ele tem uma conexão muito boa com automações dentro do próprio Power Automate. Eu posso listar aqui para controlar, por exemplo, eu estava vendo um cliente hoje que ele controla todos os equipamentos dele da empresa aqui dentro. Um outro controla as senhas de acesso, um outro controla os usuários, um outro controla ativo imobilizado, o outro, cada um controla algo. Então isso aqui para controle é muito bom. Então eu estou controlando algo. Se eu controlo, eu posso controlar uma tarefa, se ela foi executada ou não. Eu posso fazer 2 níveis, igual eu fiz ali da lista de compra, e ter um projeto. Então ele é mais dinâmico, porém muito mais enxuto. Ele não tem algumas possibilidades aqui de gestão de tarefas. E aí eu vou para o meu bom e velho New Planner. Esse cara aqui tem muita coisa. Esse cara, ele roda primeiro, acho que eu peguei um New Planner aqui, aquilo que eu falei para vocês, estrutura de etapas. Muito bem estruturada, EAP. Eu posso pegar uma etapa dessa e falar, não, na realidade eu quero colocar mais uma tarefa aqui, e essa tarefa ela não está dentro dessa. Eu vou arrastar essa tarefa para dentro aqui de análise comercial. Ele está aqui dentro. Só que ele está dentro de análise comercial com um nível acima. Não, eu quero que ele fique dentro do mesmo nível. Eu posso arrastar ele para cá. Ou eu posso transformar isso aqui num nível acima e trazer uma tarefa aqui para dentro. Transformar como subtarefa. Ele transformou de cima num projeto aqui em subtarefa. Aqui dentro eu vou ter a tarefa filho. Então, tudo aqui que está no último nível, o que ele faz? Traz para quadros. Agora, onde eu aplico isso aqui? Gente, implantação de um RP eu posso aplicar. Então, eu consigo pegar isso aqui e fazer implantação de um RP. Se o core business da sua empresa é projetos, você também pode colocar. Eu vou até tirar aqui para ficar mais estruturado. Isso aqui é a mesma coisa do Project Online, tá? É a mesma ferramenta. Onde você vai aplicar isso aqui? Qualquer gestão de projetos da empresa. Assim como o Project. Só que aqui você tem uma estrutura como? A estrutura aqui, ela é 100% não centralizada. Essa estrutura que eu tenho aqui, ela é online. Ela é simples. Ela está integrada a uma ferramenta de tarefas. Ela tem estrutura de sprint. Ela tem tudo isso aqui. E eu posso aplicar isso no quê? Vou pegar exemplos claros. Vou pegar assim. Deixa eu pegar minha agenda, que eu vou mostrar para vocês exemplos desde o início da semana, onde eu aplicaria em cada um dos clientes. Não vou falar quem é o cliente, mas eu posso falar assim o que eu aplicaria. Primeiro dia da semana, tá. Aqui, projetos internos de implantação do próprio Microsoft 365. Eu conseguiria controlar aqui as áreas que eu quero implantar, o status das áreas, a evolução do projeto. Eu poderia controlar o custo financeiro que já foi aplicado. Eu poderia controlar responsáveis. Eu poderia gerenciar todo o plano de implantação se caso a pessoa responsável saísse. Tudo isso aqui seria possível aqui dentro. E aí, por fim, a gente chega no Loop. O que é o Loop? O Loop é uma ferramenta que a Microsoft fez para competir com o Notion.
A realidade é essa. Não vamos mentir. O que o looping faz? Milhares de coisas, e a realidade é essa. O loop, ele vem com uma característica muito do Notion. Então, por exemplo, você consegue ter espaços de trabalho. Cada espaço de trabalho pode ser um projeto. Dentro desse espaço de trabalho que eu tenho um projeto, eu tenho uma EAP. Eu posso ter uma estrutura analítica de quê? De etapas. Só que essas etapas, eu não trabalho ela como uma etapa em si. Isso aqui para mim chega a ser engraçado. Ele me dá praticamente uma página em branco para eu colocar o que eu quiser. A realidade é simplesmente essa. Eu posso pegar aqui dentro, criar uma tarefa, uma estrutura dessa daqui e falar que a partir disso aqui agora é uma ferramenta, uma tarefa do project. Então eu posso pegar isso aqui e trazer como se fosse um project, ou eu posso copiar essa coisa aqui e colar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu posso copiar, eu posso criar um componente desse cara aqui, eu copio esse componente, deixa ele copiar o componente, copiar, eu vou lá no meu Teams, pego a minha área do Teams aqui, e eu venho cá e colo um componente do looping, e mando no meio do meu Teams. Então eu posso ter uma gestão de tarefas que está lá dentro do meu looping, e eu vou colocando as tarefas aqui como concluídas. Eu tenho que escrever, porque não tem tarefa escrita aqui. Eu coloco as tarefas, coloco ela como concluída. Quando eu voltar aqui no looping, as minhas tarefas estão aqui, estão concluídas. Então, ele imagina uma ferramenta que vai te dar a possibilidade de você criar um projeto por área de trabalho. Então, vou até anotar um pouco disso aqui, porque o looping ele é bom, mas cuidado para não ficar perdido nesse negócio, tá? Eu tenho uma estrutura onde cada área de trabalho pode ser um projeto. Então, eu tenho uma estrutura de área de trabalho. Dentro da área de trabalho, eu vou criar páginas. E cada página pode ter um filho. Então, eu tenho uma EAP aqui das páginas. Só que a página mãe tem a sua página, a página filho tem, a página neto também tem. Então, aqui, eu não sei o que é tarefa, tá? Nesse nível aqui, eu não estou falando de tarefa. Eu só estou falando de subprojetos. Então, cada página é um subprojeto, primeiramente. E essa página de subprojeto, ele vai me dar uma gama absurda de componentes, porque ele está literalmente me dando uma página em branco falando, coloque o que você quiser. Inclusive com inteligência artificial. Então, se eu quiser colocar aqui um novo item, acho que era barra que me dava, é barra. Eu quero colocar uma tabela, ele vai me dar uma tabela igual essa, que eu posso transformar numa ferramenta de projetos. Eu quero uma lista de verificação, uma lista de marcador, uma data, um balão. Quero trazer um código, por exemplo, de uma estrutura de um Power BI. Eu posso trazer aqui para dentro. Eu posso tratar como se fosse uma página para eu ir escrevendo as coisas? Posso tratar. Eu posso tratar como modelos, lista de tarefa, tabela. Posso colocar um quadro de Kanban. No meio do nada aqui eu meto um quadro de Kanban. Eu realmente não entendo. O que eles pensaram? Eu realmente acho que o quadro de Kanban não está funcionando tão bem, não. É a ferramenta nova da Microsoft, tá? Então, eu realmente quero componente do loop. Vamos ver o que ele faz aqui para mim. O quadro de Kanban, acho que ele não está funcionando tão bem ainda não. Tá? Tudo que eu coloco aqui e coloco barra, ele vai me dando estrutura. Eu posso trazer um planner aqui para dentro, eu posso trazer um Gira, um Trello. Então, eu posso criar uma página muito parecida com a ideia do SharePoint. Eu meto uma página aqui e nessa página eu vou colocando toda a estrutura que eu quero. Rastreador de progresso, tabela para as pessoas votarem. Tem diversos modelos aqui, tá vendo? Quando eu abro as coisas estão mais prontas, ele me dá isso aqui. Então, eu coloco uma tabela. Qual que é a ideia? Vamos colocar uma ideia ótima aqui, que é o quê? Live 3 vezes por semana. Tem que ver a cara que o nosso jovem editor aqui olhou para mim agora. Gente, é brincadeira, tá? Não tem chance disso não. Eu posso falar que os contras o Rômulo vai matar o Carlos. A gente vai acabar com as lives. Outro contra, eu vou colocando e as pessoas vão votando aqui. E aí eu vou fazendo uma dinâmica muito grande de gestão de projetos. Qual que é o problema desse cara aqui? Não tem limite. Eu não consigo controlar o que as pessoas estão fazendo, eu não consigo controlar o que o setor está fazendo. Eu não consigo. Se você for uma pessoa igual eu, um pouco mais controladora, você quase morre do coração num negócio desse. Mas ele tem uma gama de possibilidades absurdas. Então, assim, se você conseguir ter um bom modelo, você gerencia. Eu acho esse cara bom para quê? Gerenciamento de setores muito dinâmicos,
mas com uma pessoa muito criativa por trás disso aqui, mais organizada. Mas eu tenho medo do que as pessoas podem fazer aqui dentro. Mas é uma estrutura e você pode controlar projetos aqui dentro. Então esse cara aqui, ele vai te dar quase tudo que os outros dão de forma mais desorganizada. Mas é uma ferramenta que te dá uma visão clara. Basicamente, gente, isso aqui são as 5 principais ferramentas de gestão de projetos que você tem na Microsoft. Mas aqui a gente está falando de um mundo o quê? Microsoft. 5 não, são 6, né, que eu coloquei aqui porque eu trouxe o Loop também. Exatamente. Mas você tem outros concorrentes aqui.